Na verdade, desde novo, né, a gente já nasce com aquela vontade de ter empresa. Uma crise assim, financeira mesmo, e eu vi que eu tinha que diversificar. Não existe uma fórmula de bolo pronta para falar assim, o posto é assim, assim, assim. Não. Como você vai começar do zero, por exemplo, que experiência que você vai mostrar se você não prestou um serviço ainda? Eu vi naquela ali uma oportunidade de ser um outro negócio, né? Quando você tem um cliente, né? Você corre atrás, você dá um jeito. A equipe, eu acho que ela é fundamental para qualquer negócio. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Eu Empreendedor. Hoje eu estou com o Alexandre Pedrosa, que é um empreendedor que tem diversas empresas no setor de transporte, no setor imobiliário, e também ele tem um envolvimento com o setor de combustível. Vocês já vão escutar essa história aqui dele, e eu gostaria de começar agradecendo você, Alexandre, por poder estar disponibilizando seu tempo para poder estar compartilhando conhecimento de empreendedorismo com toda essa turma que está aqui nos ouvindo. Inspirar esse pessoal a empreender mais, inspirar esse pessoal a buscar conhecimento e também direcionar eles naquilo que está, às vezes, incomodando eles um pouquinho, né? Ale, eu vou passar para você poder se apresentar, poder falar um pouquinho das suas empresas, que tem empresa de energia fotovoltaica, né? Essa parte também de imobiliária, transportadora, postos de combustíveis. Tem muita coisa para a gente poder aprender aqui, para eu aprender também. Então, muito obrigado e fica à vontade aqui no nosso podcast. Obrigado, Léo. Eu que agradeço. É muito bom estar aqui com você, porque compartilhar conhecimento a gente sempre aprende. Então, esse é que é o meu objetivo, estar sempre aprendendo para poder sempre aplicar em alguma coisa você acha para poder aplicar o conhecimento que a gente adquire. Então, eu que agradeço. Meu nome é Alexandre, né? Alexandre Pedrosa, eu sou de Ouro Preto, aqui em Minas, né? Na verdade, no distrito de Ouro Preto, chama Cachoeira do Campo. Moro lá minha vida inteira. Estudei aqui em Belo Horizonte, só vim aqui estudar, formei e voltei. Dá quantos quilômetros aqui? Daqui lá são 80 quilômetros. 80? De Ouro Preto para... Ouro Preto vai dar uns 100. Até onde eu moro, uns 80. Eu fui para Ouro Preto uma vez. Que estrada maravilhosa. É muito gostoso pra de ir. Para quem está acostumado com curva de subida e de cima. Nossa, mas a estrada é muito bonita. É bonita demais, nossa senhora. E quando eu fui, tava uma chuva, rapaz do céu. Entendi. Tinha 2 ou 3 carros que andando, o pessoal tava na... rodando. É perigoso. Tem uma serra ali, até uma serra que tá, assim, hoje em dia tá tendo muito acidente lá, então até ela tá num dilema danado aí de duplicação e tal, porque realmente é uma descida perigosa, e muito movimento de caminhão. Então, ela realmente tá bem, assim, bem difícil, bem perigosa. Mas, então, eu sou dessa cidade, e a minha família, ela vem de empreendedores, desde o meu avô, vários tios, então, assim, são 10 irmãos, praticamente todos empreendedores, meus tios. Então, a família já vem, acho que já vem disso, já vem com o empreendedorismo no sangue, né? Que legal. E hoje as empresas que você atua, que você tem, são? Na verdade, o que eu atuo? Na verdade, desde novo, né, a gente já nasce com aquela vontade de ter empresa. Então, vendo meu pai e tal, eu com 20 e poucos anos, eu já queria ter minha empresa. Eu quero ter minha empresa e tal. E eu comecei lá atrás vendendo lenha. Meu pai, tipo assim, falei, pai, arruma alguma coisa para eu fazer. E ele comprou um terreno de mata. E na época eu falei assim, beleza, o que eu vou fazer com essa mata? Na época, eu falei, beleza, vou cortar a mata e vender carvão, vender lenha. Então, eu cortava lá, vendia lenha aqui em Belo Horizonte, umas empresas aí de cerâmica, de tecido. Então, eu comecei assim. E eu mesmo, às vezes, vinha de caminhão mesmo, pegava o caminhãozinho e vinha aqui entregar lenha nas cerâmicas e nas indústrias de tecido. E fiquei uns 3 anos assim, 22 anos mais ou menos, eu já tinha um dinheirinho, botei mochila nas costas e fiquei um mês na Europa, viajando.
Na Europa? Na Europa, com 20 e poucos anos. Isso naquela época, né? Isso. Aí vai assim, querendo olhar o que tem de novo, o que não tem e tal. Porque eu sempre fui muito curioso para ser, tipo assim, e tava querendo achar alguma coisa melhor para fazer do que vender lenha. Mas beleza. Aí, meu pai, ele sempre mexeu com posto de gasolina. A vida inteira dele foi com posto de gasolina. E na época, Isso foi, desculpa, foi em que ano? Foi na década de 88, 89. Nossa. Aí, as coisas que era bem mais difícil. Outra moeda, era outra coisa. Era tinha época que a gente, tipo assim, quando eu comecei a empreender e montei a transportadora, que é o meu carro-chefe, eu comprava por telefone e saía correndo para vir buscar a peça, porque às vezes chegava aqui já era outro preço. Então, assim, lá de Ouro Preto para cá. Para cá. Então, assim, se você demorasse, chegava aqui era outro preço. Inflação, assim, aquela coisa que acho que é difícil de quem não viveu entender como que funcionava, né? Mas era desse jeito. Mas então eu comecei, aí naquela época meu pai tinha os postos da Petrobras e a Petrobras tinha uma demanda muito grande por transporte. Então eu falei, não, tem que ir para essa área de transporte, né? E o meu caminhãozinho lá de lenha eu vendi e comprei a primeira carreta, assim, financiada, é claro, mas eu comprei uma carreta para transportar combustível para a Petrobras. A Petrobras tinha uma demanda grande de um óleo que carregava aqui em Betim e levava para Vitória. Então eu comecei com esse caminhãozinho e tal, há uns 5 anos. Esse caminhão que você está falando, você dirigia? Aí eu já contratei motorista. Já contratei um motorista que fazia esse transporte de óleo. Mas durante os primeiros 5 anos aí, eu acredito que a empresa eu fundei, ela foi fundada mesmo em 92. Mas esse primeiro caminhão, eu acho que eu comprei, essa primeira carreta eu comprei em 90. Então, nos 2 primeiros anos, eu acredito que eu já tinha os 2 primeiros caminhões, que era o primeiro e já tinha comprado mais um. Que legal. Então, assim, acredito que com 5 anos eu já tinha aí umas 10 carretas rodando. Ia naquele negócio, aquele embalo e tal. E essa é a VP Transportes. Essa é a VP Transportes. É a minha empresa mãe, né? Que legal. E então vim desenvolvendo, tocando sozinho. Meu pai falou assim: não, você toca esse trem aí, porque ele já tinha os postos de gasolina. E eu acredito que ele não tinha nem muito tempo também para me dar algum suporte. Então foi aquela coisa assim. Se vira. Né? Que legal. Então, desde essa época a gente veio trabalhando. Quando uns 10 anos de empresa, eu comecei a transportar para uns outros clientes, porque os 10 primeiros anos praticamente eram só Petrobras. Aí eu falei assim, vou tentar buscar outros clientes. E aí eu comecei a buscar outros clientes. E alguns deles eram da área de mineração. E tinham demanda também por outros serviços, transporte, mas dentro da mineração, máquinas. E aí eu comecei a diversificar também. Além desse transporte, eu comecei a fazer transporte de minério, prestação de serviço para mineradoras, escavação, carregamento. Então, eu comecei a diversificar esse portfólio da empresa, né? E vim trabalhando sempre nesse coisa, diversificando clientes, diversificando tipo de prestação de serviço. E acontece que meu pai veio tocando os postos, só que chegou uma época, até é uma época de uma entrevista que ele deu na Petrobras, ele tinha 80 anos na época, e ele já tinha, hoje, os postos têm 63 anos de vida, né? Então, eu acho que nessa época esses postos dele já tinham 55 anos aproximadamente de Petrobras. E ele virou para mim e falou:
ô Alexandre, eu não estou dando conta mais, você tem que tocar. Eu falei, mas como tocar? Isso é novo, porque embora a gente tenha sempre vivido ali no posto e tal, a gente não tem aquele conhecimento para simplesmente falar, agora eu vou tocar um posto. Entendeu? Ainda mais porque um posto de gasolina, eu imagino que, vamos pensar assim, uma loja de vestuário. Uma loja de vestuário, puxa, assim, acidentes dentro de uma loja de vestuário, talvez um acidente de uma queda de uma pessoa de uma escada que foi repor alguma coisa, se corta com uma tesoura ou coisas nesse sentido, né? Não tem nada ali de muito, muito risco. O risco agora no posto é muito grande. Tudo, em todos os aspectos é um risco muito grande. Então, assim, você precisa não só ter esse conhecimento, é legislação, é concorrência. Ambiental. É ambiental, sabe? Então, são vários aspectos que a gente tem que prestar atenção. Mas aí, ele já estava com mais de 80 anos e virou para mim e falou assim, agora você toca. Eu falei, tá, então deixa eu ir me familiarizando um pouco para poder, pelo menos, entender um pouquinho e tal. E eu fiquei durante uns 2 anos, assim, mas ele já não estava muito na ativa, não. E eu, tipo assim, foi eu com o gerente que tinha na época, que me deu um certo suporte, que esse gerente esse gerente na época era interessante, porque ele tinha passado por todos, ele começou como frentista, passou por todas as áreas do posto. Ele conhecia. Isso, então ele conhecia todas as áreas. Um posto? Não, na verdade eram 5 postos. 5 postos de gasolina. E você estava cuidando disso? 5 postos. Agora cuida. Né? Então, assim, foi um desafio. Lidar com o povo, lidar com tudo, com todos os aspectos. A sorte é porque, querendo ou não, eu já tinha algumas coisas, eu já lidava na transportadora. Então, eu já tinha bastante carga. A minha transportadora, hoje ela tem 33 anos. Então, eu já tinha mais de 20 anos de transportadora quando eu comecei a mexer com posto. E agora você faz transporte também de combustível? Combustível, produto químico, produto perigoso, né? E minérios, né? A área de mineração também. E prestação de serviço também para a mineradora. Legal. Só que, voltando, né, do que você falou, essa empresa, ela me deu origem a mais 2 empresas, porque eu comecei em 2008, eu passei, assim, uma crise na transportadora. Uma crise, assim, financeira mesmo, e eu vi que eu tinha que diversificar a transportadora, não podia ficar só na mão da transportadora, porque ela teve uma crise, aquela época daquela crise de imobiliária, aquela imobiliária dos Estados Unidos e tal, e aí eu falei, não, tenho que arrumar outra coisa para não, aquele negócio de colocar todos os ovos numa mesma cesta. E aí eu falei, eu vou diversificar. E aí eu comecei a empreender, eu falei assim, eu tinha um terreno bacana, bem localizado e tal, e aí eu construí um shopping. Aí, beleza, construí esse shopping, ele está funcionando, graças a Deus, até hoje, bem estruturadinho, assim, de interior, mas bem estruturado. E aí eu precisava na época, eu falei assim, eu vou para a China para olhar. Isso foi em 2015. 2015 foi a inauguração dele, e eu falei assim, em 2014 eu estava acabando de construir, e lâmpada de LED era uma coisa nova aqui. Eu falei, vou para a China para comprar lâmpada de LED. E é o futuro, né? Isso, Aí fui para a China, beleza. Fui para a China e tal. Você tinha ido para a China? Não, foi a primeira vez. Aí fui lá e tal, comprei as lâmpadas que eu queria, só que eu vi uma oportunidade também na época dos painéis solares. E vim com aquela ideia, não, eu tenho que montar alguma coisa. E aí o próprio shopping demandava energia, até para as lojas do shopping. Aí beleza, eu falei assim, vou montar uma usina para alimentar o shopping. Aí montei uma usina. Na época tinha uns investimentos bacanas de financiamentos para esse tipo de empreendimento e tal. Falei, beleza, vou. Aí montei uma usina, e essa usina acaba que ela não deu conta totalmente da demanda
que eu tinha no shopping. Aham. Aí fizemos uma análise lá e tal, beleza, dá para duplicar a usina. Dupliquei a usina. Aí começou a sobrar energia. Aí eu falei, o que eu vou fazer com essa energia que está sobrando, né? Aí comecei a achar alguns clientes para essa energia que estava sobrando. O negócio começou a dar certo, falei, beleza, agora vou montar outra usina então. Aí eu ampliei para poder vender energia. Legal. E essa energia que você vende, Alexandre, ela é direto para o consumidor? Como que funciona? Tem que jogar na verdade, rede? Como que funciona? Você monta a usina e injeta na rede da CEMIG. Aham. Então, hoje eu tenho clientes aqui em Belo Horizonte, por exemplo, condomínios, que eles utilizam a minha energia. Ela é produzida lá, só que eu injeto na rede da CEMIG e é como se eu tivesse um crédito com a CEMIG. E aí, na verdade, não é uma venda. As pessoas que querem utilizar é como se elas arrendassem a minha usina, entendeu? Então, é um consórcio que arrenda essa pessoa, esse cliente, entra nesse consórcio meu, que está arrendando a minha usina e está obtendo crédito de energia. Só que quem fornece a energia é a própria CEMIG. Eu injeto a energia lá para a CEMIG, tem um crédito e a CEMIG alimenta... Porque daí a CEMIG sabe que ela, talvez para aquela região mais próxima de onde está a produção, ela não precisa distribuir tanta energia lá. Na verdade, isso teoricamente, pelo que os estudos que eu já vi, tem alguns pontos que são até interessantes para a CEMIG, porque eles ajudam a equilibrar o sistema da CEMIG. Entendeu? Às vezes, algum ponto tem uma demanda de energia e não tem energia produzida ali, aquilo ajuda a estabilizar a rede dela. Entendi. Entendeu? Então, hoje eu sei que está tendo assim, algumas dificuldades maiores, porque já tem um mercado grande, né, de energia, então às vezes está sendo produzido num local que assim, já tem muita. Não precisa. Então aí já tem uma dificuldade maior de aprovação para esse tipo de usina, entendeu? Que legal. Mas é um estudo que é feito para isso, né? Que legal. Puxa vida. Mas aí me deu a transportadora, me fez o shopping, essa empresa de energia solar. Estamos construindo outro shopping em Ouro Preto agora, então, com mais um shopping, lá agora na cidade mesmo de Ouro Preto. E aí teve a questão do posto de gasolina, que também foi assim, caiu de paraquedas no meu colo. Eu fiquei durante uns 2 anos e meio, sozinho, e eu não estava dando conta. E eu tenho um irmão, eu falei com ele, dá seu jeito, me ajuda aqui. Não vai ter jeito, que não legal. Dá porque ele também tinha a empresa dele e tal, mas eu falei, você tem a sua, também tem a minha, mas nós temos a do meu pai, que veio, e a gente precisava dar continuidade nela, uma empresa de mais de 60 anos. Pois né? Então, a gente veio estudando, conhecendo como que funciona um posto de gasolina, e a gente iniciou uma sucessão ali atrás, isso há uns 5 anos atrás, com o meu sobrinho, só que ele era bem novo ainda, e eu acho que inicialmente lá ele começou e depois ele achou que era muito para ele, aí ele recuou. Nós tivemos que continuar e agora ele voltou de novo e graças a Deus agora parece que está com mais aptidão para o negócio, entendeu? Legal. Mas é um desafio também de fazer essa sucessão, né? Porque, na verdade, meio que pulou a minha etapa, né? Eu não participei muito ativamente durante vários anos que eu poderia estar ali, né? Eu estava cuidando das minhas empresas e não tive essa coisa de participar lá nos postos, né? E na tua visão, falando dos postos, esses 2 anos que você esteve ali cuidando, o que você percebeu, Alexandre, que é muito importante para a gestão de um posto de gasolina? Que quem vai ter um posto, ou vai ter uma franquia ou bandeira própria, o que você acredita que esse empreendedor teria que prestar muita atenção para poder ter um empreendimento de posto de gasolina? Sim. Na verdade, hoje, né, 2 anos naquela época, hoje eu já estou lá, porque eu também continuo lá, só que hoje estou eu, meu irmão, e nós estamos tentando botar esse meu sobrinho para
Nos 5. Isso. Nos 5 postos. Aí hoje a gente tenta fazer essa gestão e assim, o que eu já vi, o que eu já aprendi é o seguinte: não existe uma fórmula de bolo pronta para falar assim, o posto é assim, assim, assim. Não, porque cada região tem sua particularidade. Um posto, por exemplo, de um centro aqui de Belo Horizonte é totalmente diferente de um posto de interior. O posto de interior tem aqueles clientes, provavelmente mais clientes cativos, por exemplo, do que um posto de cidade. Um posto de cidade, a pessoa está passando, para e abastece. Claro que o posto de cidade tem os clientes cativos também, porque tem muitos que abastecem naquele posto e é só naquele posto e pronto. Já tem aquilo ali. Mas no interior é aquela coisa de conhecer a pessoa, de conhecer a família, sabe? Às vezes a pessoa vai lá abastecer, não é só pelo atendimento, ou não é só pelo preço, ou não é só pelo produto. Às vezes ele vai lá para conversar. Então você tem que ser até psicólogo. Cara, que coisa. Sabe, você tem que... Por isso que essa associação é uma questão delicada. É muito mais do que você sabe gerir, fazer contas, né? Fazer contas e gerir os números. É mais do que isso. Porque às vezes não é o seu pai, ou não é você, ou não é né? Que tá ali, às vezes é o seu sobrinho, aí o pessoal pega e larga. Fala assim, não. Exatamente. Agora não como é que é? Sob nova direção. Isso. Não é mais as pessoas. Não é assim. Não é assim. Tem gente coisa. que vai lá e tipo assim, tem 5 frentistas ali. A pessoa espera porque quer ser atendido por fulano. Tem isso, entendeu? Ele quer ser atendido por fulano de tal, porque ele já acostumou a ser atendido. Então, assim, não é aquela coisa de chegar e abastecer e ir embora. Que interessante. Entendeu? Tem isso. Interessante. Então, assim, tem aqueles até que a gente passou por isso, hoje a gente já conseguiu superar, mas foi um desafio de superar aquele que queria abastecer na caderneta, né? Ir lá e anotar. Entendeu? Só que quando é pequeno, quando você está no interior e tal, mas quando o negócio adquire um certo tamanho, como que você vai fazer essa gestão desse cara que quer? E também você não pode... já pagou, né? E você não pode simplesmente falar, não, agora não tem mais. Você tem que ter jeito, porque é um cliente de muitos anos ali, entendeu? Sim. E senão ele vai ficar chateado com você. Então você tem que ter esse jeito, entendeu? Não, vamos usar um cartão de crédito, entendeu? Nos postos tem loja de conveniência? Alguns deles têm. Quando eu não sou aqui de BH, eu sou de Curitiba, lá no Paraná, e lá em Curitiba, os postos, eles têm loja de conveniência, e loja de conveniência grande, né? Então assim, é gigante. A maioria dos postos, né? E aí quando eu vim aqui para BH, principalmente aqui na região dentro da Contorno, eu observei que os postos aqui, eles são pequenininhos, tem um espacinho pequeno e não tem nenhuma loja de conveniência em sua grande maioria. Sim. É uma legislação, é uma característica? Não, a loja de conveniência também é outra. Nós tivemos casos, por exemplo, de 2 postos, todos 2 com loja de conveniência. Uma era super rentável, bacana, e a outra não. Cara. Então também não é aquela forma de Não é bolo, forma. sabe? Depende da população que está em volta. Se aquele local ali tem uma carência dessa loja de conveniência, entendeu? Tem algumas particularidades até de horário, porque às vezes o posto está localizado, por exemplo, perto de uma indústria, que vai ter os horários que a pessoa sai dali, já passa lá, compra alguma coisa e vai embora, entendeu? Então, às vezes essa loja pode ser rentável, mas outras não são. Então, assim, tem muito tipo de particularidade. E, às vezes, a gente vê um posto bonito, com loja de conveniência, mas, na verdade, você tem que saber dimensionar isso. Ela ajuda muito, você tem que ter... a gente tem um posto que até está sem... a gente teve um problema assim com o imóvel. Na verdade, a gente comprou o imóvel no leilão e, na verdade, depois que a gente comprou no leilão, teve uma demanda judicial falando que uma parte do posto era então assim, a gente não conseguiu ainda liberar o posto para fazer até um restaurante que a gente vai fazer. Mas a gente sabe que precisa.
o ponto a gente sabe que é bom, Chama. só que ainda não podemos fazer, entendeu? Mas não, isso mais por causa de um problema mesmo jurídico. Entendi. Mas é questão de avaliar. E tem outro posto que a gente sabe que a loja de conveniência não é o que precisa. A gente tem lá o restaurante. E o restaurante funciona perfeitamente. A loja de conveniência não seria o ideal para aquele posto, porque é um ponto onde o pessoal vai para almoçar, entendeu? Não é aquele ponto só de passagem. Então, a gente precisa de um restaurante ali. O restaurante é um restaurante de vocês ou é um restaurante de um terceiro que vocês alugam? Foi durante muitos anos nosso mesmo, quando meu pai que tocava. Era dele e tal. E ele tocava tudo. Era o posto, era o restaurante, você transportava. Eu vou te falar uma coisa que eu assim, vi meu pai, conheci meu pai trabalhando e eu nunca vi uma pessoa que trabalhava tanto. Ele saía às 7 horas da manhã, chegava meia-noite, quase todo dia. Aquela coisa assim, a vida dele era trabalhar ali, entendeu? Então, assim, quando eu me lembro que quando ele terceirizou o restaurante, a gente estava na casa dele, a casa dele tinha piscina, tem piscina lá e tal, a gente estava lá fazendo um churrasco, ele ficava igual uma barata tonta, não sabia o que fazer, porque o negócio dele era trabalhar. Eu não sabia o que vai ajeitar. Eu ficava olhando, andando para um lado para o outro. E pensando o que vai abrir agora. O que eu vou fazer agora? Então, assim, ele sabia só, sabe, era a vida dele. Falando nos postos de gasolina, falando da parte perigosa, né? Assim, tanto da parte ambiental quanto, né, dos treinamentos, legislação, o que te vem à cabeça que destaca que esses empreendedores desse setor têm que tomar muito cuidado? Primeira coisa é o ambiental. O ambiental hoje, você não funciona sem o ambiental. Tudo tem que estar tudo legalizado ambientalmente. Questão de gases, de solo, totalmente... Ou seja, você tem que ter para você montar, por exemplo, um posto, tem que ter uma empresa especializada para te dar essa assessoria ambiental. Porque não é qualquer pessoa, técnico em meio ambiente, por exemplo, que vai poder te dar assessoria para isso. Então, tem exatamente uma assessoria específica para montar um posto de gasolina. Para você fazer as instalações dentro das normas. Então, assim, começa por aí. Fiscal é outra coisa. Existem, hoje, o tal de LMC, praticamente o que você vende é automaticamente informado para a Receita. Então não adianta você querer fazer um negócio, não, vou fazer aqui, vou testar. Não é assim. Tem que ter seguir a legislação. Você tem que estar sempre não só as licenças ambientais, né? As licenças ambientais, que não é só não é uma licença ambiental, são várias. A licença, por exemplo, no caso nosso, a gente mesmo transporta o combustível. Então tem que ter a licença de operação, a licença de transporte, os motoristas treinados para fazer aquele transporte, porque não adianta você contratar um motorista se ele não tiver o treinamento para fazer o transporte de produto, no caso de combustível, né? O treinamento dos funcionários, no caso, né, dos colaboradores, eles têm que estar treinados na bomba, saber utilizar uma bomba de gasolina, entendeu? Acontece, por exemplo, erro, a pessoa chega para abastecer etanol e a pessoa abastece óleo diesel. Então, assim, sabe, são cases que já aconteceram com a gente. E, assim, se a pessoa não tiver uma expertise para isso vira uma constante, entendeu? Perfeito. Então, assim, é um treinamento específico, saber como que é o fluxo ali tipo assim, o carro chega, beleza, o tanque dele está de um lado e a bomba está do outro, entendeu? Vamos acertar o carro, entendeu? Então, assim, são muitas particularidades, é difícil te falar assim, só mesmo a gente no dia a dia, que você fala assim, gente, é muito... para a gente fica quase que viram o café com leite, né? Tu já teve alguma situação de emergência que te vem à cabeça que vocês tiveram que lidar? Que
que foi uma Já situação. tivemos um caso assim, por exemplo, de abastecer outro combustível. E o que faz? Aí você tem que parar o carro, tirar todo o combustível do tanque, entendeu? Drenar o tanque. Hoje não adianta você querer drenar pelo bocal que não sai, você tem que abrir embaixo e tal, fazer o dreno. Entendeu? Cara, que trabalheira. Já aconteceu da pessoa rodar, por exemplo. Porque se combustível errado. Com combustível errado. Aí é um problema maior ainda, porque danifica o motor, por exemplo. Sim. Entendeu? Então, assim, já aconteceu. Graças a Deus, isso, assim, é mais raro. Mas até existem seguros específicos para esse tipo de... Entendi. E tem que ter seguro, né? Tem que ter, senão o risco é... Exatamente. Cara, que interessante. E se a gente for falar, então, falamos dos postos e um pouco de algumas particularidades dos postos. E, Ali, se a gente fosse falar da transportadora, né? Hoje, para ter uma transportadora, quais são os principais pontos de gestão de um negócio de uma transportadora, né? Com a frota de caminhões que você tem, com né, sistemas, né? Os pontos de atenção, como que você olha para esse negócio hoje? Nossa, hoje, assim, primeiro o foco é o cliente. O foco da gente é o cliente, porque cada cliente é um cliente e cada um quer, assim, uma particularidade de todos é o seguinte: você tem que saber o básico é o legal, que você tem que estar pronto para tudo. A legislação. Também. Sabe? Documentação tem que estar toda em dia. Isso, assim, é o básico. Porque não adianta você falar assim, vou comprar um caminhão, contratar um motorista e vou botar ele para rodar. Não, entendeu? Você tem que ter toda a legislação aplicável, bonitinha, para você começar primeiro, assim, para você conquistar um cliente, você tem que simplesmente chegar e mostrar que você é capaz. E eu vejo que até um desafio muito grande hoje é para você iniciar, porque como você vai começar do zero, por exemplo, que experiência que você vai mostrar se você não prestou um serviço ainda? Não, entendeu? Então, assim, é um desafio grande você começar do zero. Né? Então, assim, quando eu comecei lá atrás, eu comecei assim, prestando um serviço na época para a Petrobras, mas era uma outra época e, tipo assim, ele me dava uma relação de documentos e beleza, toma aí esse documento, e com o tempo você vai adquirindo outras experiências, outras expertises, que hoje o cliente, assim, ele nem vai cobrar isso, porque para ele é básico. Aquilo tem que ter, entendeu? Sim. Para quem está começando num setor, eu imagino que você não tem cliente. Você tem que, ou você normalmente o que acontece no mercado, né? Provavelmente você vai fazer uma cobrança de um custo menor, talvez até pagar para trabalhar, para você tentar conquistar um cliente. E você chega com essa proposta para ele mesmo, fala assim, olha, tô começando agora, eu sei que custa 10 mil, eu vou cobrar 4, beleza? Beleza, tá entendido? Tá. Então ou vai se subsidiar dessa forma, ou você se associa a alguém que já tem experiência, né? Então posso me associar, por exemplo, se eu fosse começar um transporte como esse, eu posso me associar a você e falar assim, o Alexandre vai também tá sócio aqui na empresa, já tem bastante experiência total, e tá aqui o investimento, a gente vai fazer junto. Pode ser uma outra forma. Hoje acho que é um dos melhores caminhos, esse, uma associação. Você tem tudo, né? Isso. Porque você já começa com uma pessoa que já tem expertise. Né? Isso vale muito. Isso vale muito. Até assim, como calcular o valor de uma empresa, isso aí tem que ser calculado, né? Ou seja, tem que entrar no cálculo de uma empresa. Tu conseguiu fazer dessa forma também com a empresa de fotovoltaica? A fotovoltaica trouxe alguém junto? Na verdade, assim, eu tenho um amigo que hoje ele é um sócio meu nesse shopping novo que a gente está construindo lá em Ouro Preto, ele é meu sócio. E ele já tinha uma certa expertise nisso. A primeira empresa que eu montei, fotovoltaica, eu tinha um primo que estava trabalhando para uma empresa que montava a usina, né? Só que era
a montagem da usina e pronto. Então, inicialmente, eu queria era montar a usina para eu utilizar a energia. Aí, ali no shopping. Lá no shopping, isso. Aí foi esse meu primo que me ajudou lá. Só que agora, aí depois eu passei a vender energia, né? Então, essa venda, que é a alocação, aluguel da usina, né? Aí já foi esse outro amigo meu que já tinha uma expertise e que me ajudou a desenvolver isso. Que legal, porque então no começo foi redução de custo, então você olhou para reduzir custo começou assim, colocar dinheiro no bolso, né? Porque senão com essa redução. E no outro você daí olhou para um business falando assim, puxa, eu posso vender isso, então eu posso trazer. Eu vi naquela ali uma oportunidade de ser um outro negócio, né? Que legal. Nossa, genial. Genial. E hoje para você, hoje na VP, vocês têm uma frota de caminhões e mais ou menos quantos caminhões que vocês têm hoje? Caminhões, máquinas, essas coisas? A gente tá hoje, nossa, deve ter ao todo uns 50 e poucos, contando máquinas e caminhões. Legal. E a equipe que vocês têm hoje, na sua opinião, para quem está começando e vai falar assim, puxa, eu vou comprar meu primeiro caminhão, ou minha frota de 3 caminhões, 5 caminhões, é melhor, pergunta polêmica, é melhor contratar os motoristas, a transportadora contratar os motoristas, ou é melhor você emprestar o caminhão para eles fazerem esse transporte? Eu vou te falar que eu tive que usar uma certa estratégia, porque a mão de obra está muito escassa. Motorista, assim, está muito difícil de a gente conseguir. Então, eu usei uma estratégia, por exemplo, eu tinha alguns motoristas que no passado falaram assim, eu quero sair. Aí eu falei, não, você não vai sair, não. Eu vou vender o meu caminhão para você e você vai continuar comigo. Para manter o motorista, cliente, né? Isso, e o motorista. E o motorista, entendeu? Então, assim, a gente usa algumas estratégias que a gente utiliza para poder fazer isso, porque não é só você comprar um caminhão, o caminhão está lá, mas se você não tiver um motorista treinado, capacitado para aquilo, não adianta nada. E deixar ele parado está depreciando também. Aí você está perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro. Né? Então, você tem que ter esse... Então, eu já utilizei dessa estratégia, a gente está tendo algumas outras estratégias para captar os motoristas, entendeu? Uma frota mais nova, entendeu? Caminhões mais novos. Às vezes você consegue pagar um pouco melhor. Hoje tem a questão dele poder passar em casa mais vezes, porque como a gente tem umas rotas mais longas, não necessariamente ele pode estar o tempo todo fim de semana em casa. Então, às vezes, a gente tem que criar algumas rotas alternativas para isso. Entendi. Entendeu? Então, tem que ter esse tipo de gestão para você manter esses motoristas fidelizados com a gente. E por que a mão de obra está escassa, está difícil? O que você notou que Eu acho que o que a gente vê, né? São gerações e gerações. Eu acho que as gerações mudaram muito. E hoje, antigamente, você via o filho e falava assim, eu quero ser motorista igual meu pai. Hoje, você vê e fala, não, eu não quero ser motorista igual meu pai. Sim. Eu quero ser outra coisa. E eu acho que isso aconteceu muito. A gente vê assim, a demanda nacional aí por motoristas ela é muito grande. Todos os empresários que eu conheço deste ramo, eu acho que assim, vários segmentos estão com a mão de obra escassa, mas principalmente nesse ramo que eu vivo muito, tá todo mundo com essa demanda. Então, assim, tem demanda por motoristas, qualquer transportadora tem. Tem muitas transportadoras com vários caminhões parados porque não tem motorista. Porque não tem motorista, caramba. Então, é difícil dizer, mas é mais difícil achar cliente ou achar motorista? Eu vou te falar que, assim, os dois são difíceis. Porque a concorrência é grande, né? Os dois são difíceis. Mas eu falo assim, quando você tem um cliente, né? Você corre atrás, você dá um jeito. Você dá um jeito. Sim. Então você tem que saber fazer conta para conseguir equilibrar, né? esse equilibrado, né? Um negócio equilibrado e correr atrás, né? Porque fala assim, eu tenho um cliente, não vou querer porque eu não tenho mão de obra. Vamos
correr atrás, né? Vamos dar um jeito. Sim. Vamos buscar algum lugar, entendeu? Sim, Legal. Tem que se reinventar aí. Legal. E na transportadora, então, a mão de obra é um dos pontos, né, de atenção. Sim. E na gestão do negócio, o que te chama a atenção, que tem que ficar muito de olho para gerir uma transportadora? Sim, eu vou te falar assim que é um diferencial que eu, graças a Deus, eu tenho uma equipe hoje, para você ter ideia, a transportadora tem 33 anos, eu tenho funcionário de 32 anos na empresa. Nossa. Então, assim, a equipe, eu acho que ela é fundamental para qualquer negócio. Uhum. Você tem que ter uma equipe boa, uma equipe que esteja pensando junto com você. Uhum. Né? Eles falam que o líder não é aquele que manda, é aquele que, às vezes, as pessoas, os colaboradores, querem copiar. Uhum. Então, assim, isso que eu acho que é o grande diferencial, é você fazer a motivação da equipe. Uhum. A motivação da equipe hoje, eu acho que é o primordial, porque qualquer desafio, porque são vários desafios, sabe? Uhum. É desafio financeiro, contábil, administrativo, de mão de obra, você tem um monte de desafio. E se você não tiver uma equipe boa, uma equipe que participa, você desiste do negócio. É real. Então, acho que hoje o fundamental é a equipe. Você ter uma equipe bem formada e tal. E na tua visão, como que é uma das formas mais legais de você conseguir motivar a equipe para formar ela e manter? Puxa, isso que você falou. Esse exemplo que você deu, Ali, de que você tem uma empresa de 92 que está com 33 anos e tem pessoas que estão lá desde essa época, né? Isso é um feito genial. Sim. Né? Na tua visão, o que faz com que isso aconteça? Eu acho que é a confiança e o olho no olho. Uhum. É a confiança e falar assim, é a cultura da empresa, você já passar quais são os valores da empresa, né? Acho que as pessoas, os seus colaboradores, têm que ter essa consciência. Quais que são os valores da sua empresa, né? Uhum. E elas têm que, aquele negócio de vestir a camisa. A gente fala assim, não é nem vestir, não. Tem que suar a camisa, né? Uhum. Então, quando você passa essa confiança e você demonstra onde você quer chegar, eu acho que as pessoas vão junto. Uhum. Tá, sabe? E quando a empresa cresce, eu acredito muito que toda a equipe cresce junto. Com certeza. Você tem que levar todo mundo junto. Principalmente se a equipe for boa, aí ela tem que ir junto com você mesmo, entendeu? Sim. Você não pode desfazer de uma equipe boa. Não, e perfeito. Esse, assim, o meu legado que eu vejo é esse, que eu, graças a Deus, eu tenho uma equipe muito boa e eles comungam muito comigo, sabe? Eu não preciso de falar muito. Eu falo uma coisa, já todo mundo já pegou, já tá, sabe? Já tá correndo atrás, cada um na sua função, mas todo mundo já entende o que a gente precisa. Que legal, que legal. Ale, a gente já vai caminhando pro final do nosso podcast e eu gostaria de abrir também para que o pessoal que está aqui nos ouvindo, se eles quisessem, né, contratar, às vezes trabalham nesse setor de transporte, como que eles podem encontrar a VP Transportes, né? Sim. Também a rede de postos, se o pessoal passa ali na região, né, aproveita para passar lá nos postos também, questão voltaico também, né, os shoppings, fica à vontade para falar um pouco sobre os negócios e como que as pessoas podem chegar até eles. Tá. Bom, vou falar então, a transportadora, né, é www.vptransportes.com.br, né? A gente tem a página, né, da empresa, tem o Instagram, é VP Transportes LTD, VP Transportes LTD, que é o Instagram. Isso é na questão da transportadora. Os postos é Rede Pedrosa de Postos, no Instagram também. Tem os telefones, não sei se... Mas acho que o telefone também quase ninguém utiliza hoje em dia. Pessoal, pelo Instagram, pelo site. Legal. E tem a rede... sistema fotovoltaico é alugaralsol.com.br. Alugar ao sol. Alugar ao sol. Que legal. Muito bom. Certo? Excelente, excelente. Alexandre, muito obrigado
por você ter compartilhado esse conhecimento, ter compartilhado sobre também a história em família que você compartilhou aqui com a gente, porque muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo também, além de talvez estarem passando por algo parecido, né, elas se conectam, elas conseguem perceber e falar, puxa, realmente a empresa que os meus pais eles montaram, eles também estão querendo compartilhar isso com os filhos, e também tem essa mesma dificuldade que às vezes a gente acaba encontrando de não conhecer o negócio porque não atuou, ou enfim, né, tem que dar seus pulos, né, tem que dar o jeito. E isso que você compartilhou com todas essas empresas também aconteceu, né, com essa rede completa que você falou aqui para nós. Eu gostaria de também agradecer a você com este exemplar aqui, com esse exemplar do livro Eu Empreendedor. Neste livro aqui eu compartilhei os 5 Cs do empreendedorismo, que são os 5 Cs para empreender de uma maneira mais fluida, né? De uma maneira melhor, e levar as pessoas que estão aqui nos ouvindo, e os leitores, né, de sair de 0 pessoas até 30 pessoas na equipe. Essa que é a grande ideia. Por quê? Eu acredito demais que é o empreendedorismo que vai mudar o nosso país, que vai empregar pessoas, que vai gerar valor, que vai trazer produtos e serviços melhores para a nossa sociedade. E se nós fizermos uma rede de empreendedores, né, um grupo de empreendedores, profissionais, empreendedores como você, que tem diversas empresas e dá seus pulos, e a gente vai fazer o negócio prosperar e fazer o negócio ir para frente, eu acredito que isso sim vai mudar o nosso país. Então o livro ele fala um pouquinho disso, né, sobre esses 5 Cs do empreendedorismo, para a gente poder fazer essa primeira alavanca. Aí uma forma de agradecimento também pelo seu tempo. Eu que agradeço. Foi muito bom Gostou? mesmo. Que bom. Demais. Legal demais. E aquilo que eu falei no início, aprender nunca é demais. A gente está sempre aprendendo e nós vamos morrer aprendendo. Então é exatamente isso. Bom. Né? Muito obrigado. Para quem está aqui nos ouvindo, eu gostaria de também agradecer você. Aproveita, se inscreve no nosso canal, clica no botãozinho do joinha para poder ajudar a divulgar esse vídeo para pessoas como você, que querem empreender e querem dar esse próximo passo. Deixa seus comentários que eu leio todos para poder trazer aqui para os nossos convidados. Meu muito obrigado e até o nosso próximo episódio do Eu Empreendedor.